Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. Capítulo 16 é não se pode servir a Deus e a Mammon. Item 14 é o desprendimento dos bens terrenos. E o pessoal que está acompanhando os evangelhos, é só procurar, quem quiser acompanhar, é só colocar no YouTube Transmutação Renato, aí tem lá o canal, é só que quiser se inscreve e ativa lá o sininho, toda vez que a gente publica, aí vocês recebem, e se colocar lá vídeos, tem todos os evangelhos, acho que dos últimos 3 anos, né, Marcos? Que a gente vem fazendo, sempre a gente está colocando lá, tá? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas, em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula, por acaso? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação de resto bem justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Aí a distância. Tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada, 2 vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Esse evangelho, eu me lembro muito do jogo dos extremos. Tem muita gente que diz que usa muito aquela passagem: é mais fácil um rico passar por um buraco de uma agulha do que um camelo entrar, mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? A passagem é essa. E eu vejo muita gente falando, né, que é como se ser rico fosse errado, né? Como se o rico, por ser rico, fosse condenado. E tem gente que, usando desse tipo de compreensão, pode-se dizer que deixa de seguir os fluxos da vida, de enfrentar certos desafios, e fica numa forma de meio que extasia, né? E muitas vezes essas pessoas que se dizem desapegadas dos bens que nunca tiveram, é interessante isso, né? Lá no Yogananda, o mestre do Yogananda dizia: é muito bom, a pessoa diz que é um renunciante e vai deixar de trabalhar e fazer tudo para renunciar. Ele diz: mas como é que alguém renuncia ao que não tem? Você não conquistou? Então há muita gente que tem o defeito, ou nós às vezes temos, o defeito de caráter, conhecido como preguiça, medo,
de não dar certo, que se esconde dizendo que é porque é desapegado. E a gente tem que ter sinceridade para ver isso. E é muito mais fácil, num primeiro momento, e olhar para o outro e usar essas passagens e dizer que é porque a riqueza é condenável. Eu vi outro dia um palestrante falando exatamente isso. Ele dizia que valores, virtudes e sabedoria, quem tem dinheiro, algumas pessoas têm, e quem não tem dinheiro também algumas pessoas têm. O dinheiro não vai dar valores, virtudes e sabedoria. Vai? Não é ter dinheiro ou não ter. Mas se você lutou e fez sua parte e conseguiu, pelo seu trabalho, bens num equilíbrio entre viver a cada dia, no mínimo os 50% material e 50% espiritual, quer dizer, ter o momento de trabalhar e o momento de descansar, o momento de conquistar as coisas e o momento de partilhar aquilo com a família. Quer dizer, o tema central aqui, que é uma tradução, ele começa falando amor aos bens, mas lá embaixo ele fala apego. O problema é o apego, porque tem que fazer uma interpretação que chama sistemática, olhar a Bíblia como um todo. Você vai encontrar, por exemplo, um grande apegado era aquele que ele plantava, vocês devem lembrar essa passagem, e ele passava o dia inteiro só pensando nos celeiros, em fazer celeiros para botar a produção dele. Lembra dessa passagem da Bíblia? E de noite, na hora de dormir, ele não conseguia parar de pensar na parte material. Ou seja, ele era tão apegado que ele não tinha um momento espiritual, ele não tinha um momento para falar com Deus, ele não tinha um momento para se espiritualizar, ele não tinha um momento para a família, ele só pensava em bens. Desequilíbrio. A passagem que eu vejo, uma delas é essa. O problema dele era ter celeiros? Não, o problema dele era ter um apego. Ele era o que a gente chama hoje nos Estados Unidos de workaholic, quer dizer, ele só vive para trabalhar e só pensa em trabalhar, e não, ele foge pelo trabalho das relações pessoais. Quantas vezes a pessoa tem um problema dentro de casa e é mais difícil resolver um problema que existe, às vezes uma prisão sem muros, uma parede entre o casal, entre os filhos e os pais, que é difícil, de resolver, e a pessoa prefere deixar de enxergar aquilo e correr para o trabalho, que às vezes é mais fácil, porque está lá a porta aberta, tem um horário para lhe receber, tem uma conta para cobrar, é uma coisa que é mais fácil. A gente tem que encontrar dentro de nós mesmos o real motivo que nos movimenta, porque ninguém engana a Deus. Esse é o ponto. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele está dizendo isso. Você pode servir a Deus, claro, deve, e trabalhar pelo dinheiro, sim, mas o dinheiro é um valor. Ele é um valor que depende do que você bota nele. Ele precisa ser o seu Deus? Não. Ele faz parte do trecho material, do necessário. É como uma pessoa que tem um corpo, que é um presente de Deus, e não cuida do corpo. O corpo precisa, enquanto o espírito está encarnado, ser cuidado, se alimentar, e não é material. Como é que ele vai se alimentar se ele não tiver como? Então a grande palavra aqui é equilíbrio. Eu gosto muito dessa passagem lá do livro Autobiografia do Yogi, do Paramahansa Yogananda, quando o mestre dele fala que é um engano dizer que esses que meditam foi pregado pelos antigos Vedas que fosse só de meditações. Não, a gente tem que ter uma vida, todo dia trabalhar 50% material, 50% espiritual. Muitos homens lá na Índia, depois que constituem a família, criam, trabalham a vida inteira,
Aí às vezes depois que eles enviam, ao invés de contrair novas núpcias, eles fazem o quê? Assumem a posição de iogues. Aí se tornam renunciantes, mas deixa a família toda estruturada. Tinha um filme dos Trapalhões, que o Renato Aragão não era assim, ele tinha um filho, ele estruturou toda a empresa, deixou todo mundo rico, aí ele pegou e deixou tudo para o filho e sumiu no mundo. Tem um episódio desse? Aí ele foi cuidar de crianças no meio da rua. Lembra desse filme dos Trapalhões, que é dos anos 80? E aí um menino sumiu. O filho do filho dele, que é o neto dele, sumiu. O pai, ele ficou com aquela dor, né? Ele não sabia onde o pai estava. Por que que ele fez isso? Porque o filho dele, rico, naquele padrão de alto riqueza, né, que chama blue chip, né, é muito rico. Ele não ia aceitar que o pai dele fosse viver na rua. É um problema que às vezes o filho não aceita, quer fazer do pai uma criança ou da mãe. Ele não aceita, que ele escolhe, acha logo que ele está ficando louco, quer interditar. Então ele achou por bem sumir, mas deixou tudo organizado. Coincidência ou não do destino, um dia o neto some, desaparece. O filho dele fica desesperado, pensando que foi sequestrado e tudo. Esse menino na rua é encontrado por um bando de meninos que era exatamente cuidado pelo Didi, né? Que era na história lá o Trapalhão. Aí tem todo, alguém deve lembrar desse filme antigão, lembra, Eliseu? Né? Não tinha? Aí o final ele vai entregar o neto para o filho sem ele dizer que é o pai ou o avô. Aí quando o filho dele está na empresa, vê, pai, é igual a história do Pantanal, né? Procurando o velho do Rio. Mas lá tem os renunciantes. Quem leu, quer dizer, veja aí a ideia, ó. Ele cuidou de tudo que era material e não abandonou o espiritual. A parte de caridade, de cuidar, mas ele não abandonou. Para renunciar, ele primeiro construiu e teve. Como eu estou contando, olha as inspirações das histórias, ó, esse dos Trapalhões, parece esses renunciantes. E o pessoal gosta muito de ler um livro aí famoso chamado O Monge e o Executivo. Alguém já leu? Ninguém? Ela leu. Na história essa, é um cara que foi muito bem sucedido, criou muito bem os filhos, se tornou um alto executivo, ficou muito rico, mas ele era muito família, ele não abandonou essa coisa da família. Os filhos todos formados, foram trabalhar fora, aí a esposa dele morreu. Ele achou que a vida dele estava sem sentido. Muitas pessoas, o que não é errado, cada um escolhe, é livre-arbítrio, vão contrair novas núpcias, vão malhar, vão fazer outras coisas. O que é que ele escolheu? Eu vou para um mosteiro franciscano, renunciou a tudo e ficou dentro do mosteiro. Ele levou a velhice dele lá, muda o nome, né? E subiu para a sociedade. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer e depois renunciou. Mas enquanto ele estava fazendo, ele não era o remorso. Ele estava fazendo toda hora o material e o espiritual. Esses valores é o que eu compreendo dentro das minhas limitações, o que eu vejo. Você vê o Bill Gates hoje, ele tem uma fundação, Bill e Melinda Gates, né? Eles perceberam a quantidade de crianças, um dos homens mais ricos do mundo, que estavam morrendo, principalmente na África, porque lá não tem saneamento básico, não tem água, não tem nada. O mesmo rio, o mesmo, aliás, lago, que as pessoas defecam e urinam, é a água que eles bebem, água podre. Então o índice de criança morrendo de disenteria é altíssimo. Eles pegaram milhões e gastaram para desenvolver projeto de latrinas, quer dizer que tem um aparelhozinho sanitário que reaproveita a água, para que eles não estejam jogando os dejetos no rio, na água que eles bebem. E construíram uma máquina que transforma fezes e urina em água potável. Tem até o documentário no Netflix, né? Quantas pessoas não foram ajudadas? Então está entendendo a ideia? Eu condenar o rico? Não, porque tem o rico orgulhoso, altamente apegado à riqueza, e tem o pobre orgulhoso, altamente às vezes apegado à preguiça.
e ao medo. Ele tem medo. Ele diz que aquilo é humildade, mas na verdade ele tem um ego, um egoísmo, um egocentrismo tão grande que ele sabe criticar a vida de todo mundo, mas ele não bota o dele na reta. Por quê? Porque se ele errar, vão falar mal dele. Ele quer preservar a imagem dele e esconde aquilo, dizendo que aquilo ali é humildade, mas às vezes é o sepulcro caiado. É a pessoa que por medo de errar, deixa de tentar. A gente vinha conversando aí com o Sérgio, e o filho dele estava dizendo, estou fazendo para medicina, né? Já tentou 2 vezes, o Sérgio dizendo isso. O que está fazendo? Estou continuando tentando. Quanta gente não desiste? Quanta gente nem tenta ou desiste porque não aceita o olhar dos outros, achando que ele é um perdedor. E aí ele vai dizer assim, não, bom é outra coisa. Mas na verdade, o que está acontecendo é que ele está sendo dominado pelo medo. E o medo tem a ver com uma falta de crença em Deus por um lado, e falta de atitude individual pelo outro. Porque como nós somos espíritos imperfeitos, nós vamos tender, vamos saber o que é certo e vamos tender para o que é errado. Quando a gente vê uma coisa difícil, muitas vezes a gente prefere não tentar e usar 1 milhão de argumentos para fortalecer a nossa decisão, que é uma fuga da nossa responsabilidade. Nem é endeusar o rico, nem é endeusar o pobre. É dizer o quê? Equilíbrio. Não se apegue nem aos bens materiais, nem às suas imperfeições de caráter, que geralmente coincidem com a pobreza. Por medo de ser rejeitado, muita gente deixa de tentar, ou não acontece isso? Deixa. Ah, eu já sou velho, ah, eu sou pobre, ah, é porque eu sou azul, branco, amarelo. É por isso. Ele não olha que, não existe preconceito, não existe. Mas você vai olhar que uma parte, sempre tem alguém que conseguiu vencer a maioria, ou não tem? Mas são poucos. Não importa, o que te importa é olhar que eles existem. E se eles existem, você também pode. É como o cara que está na droga, na pedra, no crack. E ele diz que para ele a vida não tem mais sentido. E resolve ou continuar naquilo e se matar aos poucos, ou se matar de verdade, ligeiro. Ao invés de olhar para pessoas que estão no Narcóticos Anônimos, ou que procuraram outros tratamentos e que se libertaram, que estão limpos da droga, por exemplo, há 5, 10 anos, 20, 30. Ele vai dizer, eu não posso. Quando ele escuta o outro dizendo que deixou, ele vai dizer que aquilo é mentira. Como o pessoal que vai lá no Alcoólicos Anônimos e vê o cara dizendo que está sem beber há 20 anos, um cara que bebeu 30, ele diz o quê? É mentira, esse cara está mentindo. Ele não quer tentar. Entende? É o apego ao ego. É o apego. Quando ele fala o problema aqui, veja o tema, ó. Não se pode servir a Deus e a Mammon, sirva a Deus. Mas Deus nos colocou na vida material para servirmos a Deus e honrarmos tudo que Deus nos emprestou para tomar de conta, não é isso não? Olha na análise sistemática, outra passagem. Um homem tinha bens, chamou 3 empregados, ia fazer uma viagem longa, entregou 5 talentos para um, 5 para outro, 3 para o outro. Quando voltou, tempos depois, perguntou ao que tinha 5,
Cadê para prestar conta? Ele deu a ele 10. Tome 10, eu investi, trabalhei o seu dinheiro, está aqui os 10. Tem essa passagem bíblica ou não? Beleza, servo bom, me dê os 5 e pegue esses outros 5 que você ganhou para você. Lá vem o outro, toma mais 10, servo bom, me dê os 5 e pega os outros 5 para você. Aí chamou o outro, que recebeu 3. Aí ele foi lá, pegue, mestre, seus 3. Disse, rapaz, esses anos tudinho, você pegou esse dinheiro, não fez nada. Não, eu fiquei com medo de me roubar ou de perder, eu enterrei, estou lhe devolvendo os mesmos 3. Aí ele diz assim, servo mau, você sabia que eu colho onde eu não plantei. Eu te dei os dons para você desenvolver, e você fez o quê? Enterrou os seus talentos. Está vendo como no sistema não há uma condenação à riqueza e nem uma louvação à pobreza. Há uma condenação ao apego. Deixa eu ver se eu consigo lembrar uma história também dos antigos indianos que me marca muito. Outro dia até estava conversando com a minha irmã e falava isso. Tinha um renunciante que ele renunciou a tudo e vivia na floresta, e as pessoas respeitavam ele como um sábio. Ele não tinha nada, ele vivia completamente nu na floresta em estado de meditação profunda. E às vezes as pessoas iam pedir conselhos a ele como um sábio. Tinha um rei que tinha tudo, mas ele era impaciente. Ele não dominava as emoções dele, ele vivia preocupado se o povo ia tirar ele do poder, o apego dele, ó. Não tinha tempo para a família, apesar de ter muitas mulheres, muitos filhos, preocupação constante. Aí ele ia lá na floresta e via aquele mestre meditando nu. Ele diz assim, poxa, eu tenho tudo e sou totalmente descontrolado, eu não me sinto bem, não sinto paz. E esse homem não tem nada, não tem nenhuma roupa para vestir, e ele está em paz, o cara está aí tranquilo. Olha aí a questão da confusão. Aí a pessoa já acha, todo rico não presta, ou tem que ser doido. O problema é o apego, não é a riqueza. É a falta de valores, virtudes e sabedoria, que está tanto na riqueza quanto na pobreza. Depressão, está só na riqueza? Está só na pobreza? Não. Droga, álcool, tristeza, tem em casa de gente rica e de pobre ou não tem? Então, não é o problema do dinheiro. Está faltando valor, virtude e sabedoria, e está tendo apego a imperfeições. Mas veja, o rei olhou para o cara, voltando à história, e foi se consultar com ele, achava ele um grande sábio. O que ele pensou? Ó, tudo o cara que tem que é apegado ao que tem, ele se torna um acumulador. Ele pensou o quê? Vou levar esse cara para o palácio. Ó. Aí chamou o mestre, mestre, o senhor quer ir lá para o meu palácio? O que ele pensou? A cabeça dele, ele não é apegado? O cara que é apegado, ele tem a síndrome da Xuxa. Eu sempre falo isso, síndrome da Xuxa. Que é a síndrome da Xuxa, não sei se vocês já escutaram eu que chamo, né? Eu que chamo. Porque eu vi um depoimento da Xuxa, e ela dizendo que o maior arrependimento da vida dela era não ter ficado certo com Ayrton Senna, né? E ela dizendo que era muito difícil para ela, no auge, no tempo que ela conheceu ele, se relacionar com alguém, porque ela era muito rica, muito famosa. Então ela não queria um cara que fosse menos do que ela, porque ela achava que ia querer tomar o que ela tinha. Síndrome de Xuxa. Ninguém se aproxima, só quem for de mim é assim. Aí quando viu o Ayrton Senna, que ele chegou, ele tinha um avião dele, tinha as coisas dele, ela pensou, isso aqui não é querer tomar nada meu, que ele é mais do que eu. Foi se relacionar, né? Então fica sempre com aquele cuidado. No final está aí a Xuxa, né? Só. Há um desequilíbrio. E o rei foi lá, voltando à história, fez o quê? Chamou o mestre para ir lá para o palácio. Mas olha na cabeça dele, se ele aceitar, vai ser bom.
Mas na mesma cabeça dele dizia assim: se ele aceitar, será que ele não estava me enganando só para me levar ele para o palácio? Olha, síndrome de Xuxa. Deixa de se relacionar porque acha que tudo vai ser enganação, que tudo é falsidade, aí você deixa de viver. O apego. O bem não fez nada, quem está fazendo é a cabeça da pessoa. Aí chamou o cara, aí já ficou na cabeça dele: será que ele vai? Se ele for, é bom. Mas lá no fundo, ele pensou: vai, meu Deus, ele vai, acho que ele vai querer, tal. Aí quando ele disse: mestre, o senhor topa ir comigo para o palácio? Aí o mestre fez o quê? Ele pensou que o cara ia fazer dar uma de difícil, né? O mestre só fez abrir os olhos e disse assim: vou agora. Aí ele já pensou na cabeça dele: vale, acho que esse cara quer me enganar. Agora pegou um besta. Como é que eu pensava que um mestre desse, que abandonou tudo, estava até nu, eu chamasse ele para o luxo do palácio, ele não ia querer ir, eu ia ter resistência? E ele disse logo, na primeira logo, vamos, todo feliz. Aí o rei já ficou desconfiado. Aí ele disse: pois cadê a carruagem, os soldados, a carruagem de luxo, para ir umas roupas para me vestir, bem de luxo? Aí o rei ficou: ave Maria, eu levar esse homem para lá para me ter paz. Aí agora eu já estou pensando que ele era um enganador. Não é assim, né, que a gente é? Às vezes a gente tem uma pessoa que ama a gente do lado da gente, a gente só tem desconfiança para ele. Por quê? Porque a gente é apegado a gente mesmo. A gente não pode ter uma noção de fracasso. Todo mundo é enganador, invejoso, quer trair a gente, e a gente não se abre para nada. Ou não existe isso? Olha, síndrome da Xuxa. O que você tem é demais. Você é o rei, você é Deus. É a Xuxa. Aí o rei ficou preocupado, mas já tinha dado a palavra, chamou e o cara veio, menina, e disse: não, eu quero uma carruagem bonita. Como é que eu vou chegar no palácio numa carruagem feia? Ele pensou, ele disse assim: se é para ser pobre, é pobre, se é para ser rico, eu vou é rico. Isso o rei, já, ao invés de criar uma paz, ficou uma inquietação na cabeça dele, pensando que o cara era um farsante. Aí lá vai esse cara para o palácio. Menino, o rei, todas as preocupações que ele tinha, e agora uma mais. Qual era a preocupação? Esse cara está me enganando e está lá. Ia lá, tinha um jardinzão, um quarto bom, comida, dança, tudo, ele lá meditando. Quando o rei saía, olhava, estava ele lá, meditando. Na hora do café, era um cafezão grande, ele numa boa lá, do mesmo jeito que ele estava tranquilo na floresta, ele ficou tranquilo no palácio. Só que no palácio, tudo de bom ele desfrutava. Aí o rei criou, ao invés de uma paz, mais uma fonte de preocupação. Todo dia: esse cara está me enganando. Tu imagina um homem ciumento, achando que a mulher está traindo ele, ou uma mulher ciumenta? Tudo no mundo pega: ave Maria, o celular, não sei o quê. Era o cara pensando nesse cara lá. Aí o rei olhava para ele e dizia assim: poxa, eu tenho mais dor de cabeça e ele mais tranquilidade. Aí o rei ia lá, e quando o rei tomou iniciativa e foi falar com ele, todo dia o rei pensava que ele era um farsante. Quando chegou, ele estava lá meditando, ó, na sombra, uma beleza, bem vestido, uma roupona cheia de joia, ó. Aí o rei, quando foi chegando, meio assim contrariado, ele abriu o olho, aí disse: eu sei o que o senhor quer. Aí o rei: vixe, então ele é um sábio. Toda hora era questionando se ele era sábio ou se ele era bandido, né? Ele é um sábio. Sabe o que eu quero? Eu sei, você está incomodado porque eu estou muito bem instalado aqui. Você não me prometeu vir para um palácio com tudo de bom e do melhor? Eu não aceitei, eu estou só usando. Aí o rei já ficou calado. Por quê? Porque ele não ia dizer para o cara que ele pensou aos preconceitos, que ele queria que ele fosse, que ele ficasse lá como uma estátua, sendo como ele queria. Aí ele: eu sei. Aí o rei estava com vontade de botar ele para fora, ele não tinha, ia botar na marra, né? Mas quando ele falou isso, aí o rei ficou com dúvida. Ó, vixe, então ele é um sábio mesmo, ó. Sabe até o que eu estou pensando. É um sábio. Aí o mestre disse: não, mas eu não vou mais ficar inquietando sua cabeça não. Bora. Eu vou embora. Aí o rei: não, já se arrependeu, né? Que ele foi para botar o cara para fora, mas o cara se botou como sábio e abriu mão na mesma hora. Na primeira hora que o rei pensou em botar ele para fora, ele já disse: eu vou.
Aí o rei ficou, valha-me Deus, agora eu vou perder o meu mestre. Aí ficou outra preocupação na cabeça. Aí o mestre disse, não, vamos, você não quer? Vamos, sem problema. Aí o mestre disse, bora, vamos lá. Aí o rei todo contrariado e não sabia mais como pedir, com vergonha, né? Para ele ficar. Não, vamos. E ele tranquilo, ele não fez cara ruim, ele nada, vamos lá. Aí ele foi dizendo, né, qual o caminho que a carruagem ia e o rei com ele. Quando chegou no limite entre um reino e outro, né, você imagina aí a Rússia e a Ucrânia, né, um limite entre um reino e outro, ele desceu da carruagem, passou a fronteira, né, tirou a roupa todinha, as joias, fez assim um matulão, né, uma trouxa, e jogou nos pés do rei. Pega, e ficou nu de novo. Aí o rei, ele é um sábio mesmo, porque pensou que ele ainda ia ficar com as roupas, com as joias, né? Ele disse, não, pode ficar com a roupa. Ele disse, não. Essa é a diferença entre a minha pessoa e você. Qual é? Eu sei viver sem nada e sei viver com tudo, mas eu não tenho apego. E você, por ter apego, se você não tiver nada, você está triste, preocupado em ter. E se você tiver tudo, você está preocupado por lhe tomar. Então você nunca vai ter paz. É o apego. É uma história que eu não sei se eu passo de forma clara, mas é a marca. Servir a mano não é isso, é ser apegado aos bens materiais. Mas não é só bem, não. É ser apegado à própria encarnação. Por exemplo, quando Deus chega e diz, Marcos, vai desencarnar amanhã, a pessoa não quer. Não quer. Apegado. Ao invés de dizer, Senhor, eu estou aqui, o Senhor deu, o Senhor tirou, e se o Senhor quiser, o Senhor bota no lugar de novo, mas tudo é seu, Senhor, não é meu, né? A música, tudo é do Pai. Essa vida foi o Senhor que me deu, a saúde foi o Senhor que me deu, eu aceito. Eu fui jovem, não é assim que Paulo diz? Fui jovem, hoje sou velho. E pronto. As coisas vêm, e ele vive bem na velhice, e vive bem na juventude. Mas, quem é apegado, quando é jovem, imagina aí, um menino hoje de classe média, 16 anos, está doido para ficar mais velho, para inteirar 18, tirar a carteira e ganhar um carro. É ou não é? Quer ser velho. E um velho, muitas vezes, que ele não sabe viver sem apego, fica querendo ser jovem fisicamente, quando ele poderia ser jovem mentalmente. Então, o problema que eu vejo aqui é o apego. E bem terreno não é só dinheiro e bem material no sentido de riqueza. Muitas vezes nós somos apegados até aos nossos defeitos de caráter. Como eu disse, preguiça e medo. Tudo isso, há uma tendência muito alta de que seja medo de falhar. Por que a pessoa tem medo de falhar? Será que é porque, de fato, ela tem um coração puro e quer fazer o que é certo? Ou, na maioria das vezes, é porque ela não quer que a imagem dela frente aos outros seja uma imagem de perdedor? Isso não existe, não? A pessoa está mais preocupada com a opinião dos outros, materialmente, apega aos materiais, do que sobre se ela está fazendo o papel dela, o que é certo frente a Deus. Isso é uma forma de codependência no padrão de conformidade. Ou seja,
Você não sabe se achar bonito, você não sabe se achar bem. Você é o que o povo diz que você é para você. Aí você é escravo. E não serve a Deus. Não serve. Pode puxar o evangelho de novo, ó, se quiser ver, ó. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. E lá embaixo ele vai usar o que? A palavra apego. Por esse apego, ó, à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. É isso. Às vezes você vê uma associação, um sindicato, um partido político, um governador, um prefeito, um vereador, um presidente da república. Às vezes ele está no poder e ele não quer sair. E não é uma história de hoje, é uma história da humanidade. Se você for ler o Mahabharata, dos livros mais antigos da história, Duryodhana não queria deixar o reinado. Foi até lutar, morrer milhares de pessoas, inclusive ele, para perder tudo. E no final que ele estava lá, depois da última batalha, com a coxa quebrada, que ele não podia lutar mais, já morrendo, ele diz assim, é isso mesmo, um dia a gente é um rei, mandando em todo mundo, e outro dia a gente é um inseto na ponta de uma folha na beira de uma estrada, as coisas passando e a gente não é nada. Mas para ele entender, ele teve que entrar em batalhas, piorar em muito a situação dele e fazer com que morressem milhares de pessoas para ele desapegar. Por que a gente não sabe, como diz o Siri Han? Quando viu o vento, a gente se deliciar com a brisa. E quando o vento passa, a gente sentir um pouco de calor. Não, a gente gosta do vento e não quer ter calor. Não, agora tem que ser só vento, mas não é. Todo dia tem manhã, tarde e noite. Tem as estações de inverno, outono, primavera e verão. As coisas vêm, as coisas vão, as coisas passam, as coisas voltam. Mas a gente quer prender o tempo. Não quer ficar velho, não quer que o filho cresça, não quer que um relacionamento se acabe às vezes quando um companheiro parte, não quer, a gente não aceita. Só que a gente não é Deus, a gente sabe que as coisas passam, tudo passa, e por que a gente se apega? Eu falei do Duryodhana, mas quando você viu ali o Muammar Gaddafi, né? Acho que era na Líbia, na Síria. Ele chegou lá como um herói e tal, aí começou a comandar o país, enricou, ficou forte, poderoso. 30 anos depois teve que sair, desmanchando o país todo. Não sabe viver um tempo e deixar. Saddam Hussein era tudo no Iraque, tudo. Mas na hora de deixar ele não deixou, teve que sair. Ah, mas demora 10 anos, 5, o que é que são? É o que pergunta lá no há 2000 anos, Rogério. O que são 2000 anos para Deus? Nada. Avalie 10, 20 ou 30. É o apego. O problema não vai ser governante, é não deixar o governo na hora de deixar. O problema não é ser rico, é não saber que a riqueza é um bem dado por Deus a nós, para que nós possamos ser melhores do que nós mesmos, sem querermos ser melhores do que ninguém, e que quando Deus achar que deve tirar, seja por um motivo de gestão nessa presente encarnação, ou seja, pelo nosso desencarne, não é nosso, a gente tem o desapego de entregar. Outro dia, uma menina, o cara foi roubar o celular dela. Ela partiu para cima para bater no cara, o cara matou.
E eu vi uma história do Chico Xavier, quando ele vinha para a sessão, lá na Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, era muita gente em volta dele, sabe? E aquele pessoal, aí disse que veio um cara, tipo você imagina, alguém todo, né, pessoal que está muito dependente da droga, né? O cara passou no meio de todo mundo e encostou no Chico. Aí o Chico só fez olhar para alguém e disse assim: alguém tem, digamos que fosse moeda de hoje, alguém tem 10 reais aí? Aí rapidamente entregaram os 10 a ele, ele entregou o rapaz e o rapaz saiu. Perguntaram, passou, né, teve a reunião e tudo. Depois que ele leu as cartas, o pessoal que ficava do lado dele, né, que não era segurança, fica do lado dando apoio. O Chico tinha segurança. Perguntaram: Chico, e aquele rapaz quem era? O que era aquilo? Ele veio bem forte, encostou em mim com alguma coisa de ponta, como fosse uma faquinha, alguma coisa, e disse: me dê 5 reais, como fosse isso, né? Ele pediu 10 e deu. Ele podia ter chamado: ei, é o ladrão, né? Não. Toma, dei 10. Aí os caras: mas Chico, por que você não avisou a gente? Chico, a gente podia ter pego ele. Aí o Chico: pra quê? Ele pediu 5. Eu perguntei a vocês, vocês tinham 10. Eu dei e ele foi embora. Não tem essas noções de desapego, né? Às vezes a pessoa passa por um assalto, não é bom, mas a pessoa passar a vida todinha pensando no assalto. Ou não existe isso? Ai, porque eu sou muito otário. Ai, porque eu devia ter lutado com ele. Que eu devia ter matado. Ai, porque eu devia matar, cortar, esquartejar. Já viu gente falando assim? Homem, deixa isso pra lá. Qual é o preço da gente passar a vida todinha pensando nisso? E se a pessoa tivesse simplesmente entregue? Qual é o melhor, entregar ou passar uma vida com síndrome do pânico? Ou essas coisas não existem? A gente está num trabalho, Ana. Quanta gente que está no trabalho e que quando sai não aceita? Não vê. É o apego. Então hoje, estamos esperando a chegada do Cláudio, né, para começar os trabalhos na mesa. Eu gosto muito de pensar esse tema. Eu acho que na minha vida é um dos temas que eu procuro mais refletir. Porque todo dia eu procuro fazer o espiritual e o material. Eu já acordo, faço minha meditação de 30 minutos. Já é o meu primeiro espiritual. Eu começo logo dizendo: Jesus, entra na minha vida, toma conta da minha vida, me dá ânimo, me dá alegria de viver. Começa por aí. Depois: epa, Renata, agora o que você vai trabalhar? Vou trabalhar. Aí quando chega a hora do almoço, terminou o almoço, eu costumo dormir um pouco, porque eu acordo muito cedo, acordo 4 e pouco da manhã, 5. Aí eu durmo 20 minutos, tenho meditado mais meia hora de novo. É como se fosse um novo dia, começa de novo. Meu Deus, Jesus, entra na minha vida, me dá ânimo. Eu fiz isso hoje, 2 vezes já, antes de vir para cá. Passou meus 30 minutos. Pronto, agora vamos trabalhar? Trabalhar. Chega o horário do fim do expediente da tarde, pronto, aí eu volto, contato com família, cuidar do meu corpo, cuidar da minha vida afetiva, espiritual. Por que não dá para fazer? Então, realmente eu acho que não dá para servir a Deus e a Manon, mas não quer dizer não fazer a nossa parte. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, né?
mas que nós não deixemos de fazer a nossa parte. Que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos as que nós podemos e sabedoria para perceber a diferença. Muita paz e boa semana. Através de humildes palavras, nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer.